Oi, olá gente bonita, tudo bem? Você não me conhece, nunca me viu, não sabe quem sou eu, nem de onde eu saí da barriga da minha mãe. Mas, depois de uma noite de amor maravilhosa entre ela e meu pai. Bem, se você não me conhece, prazer, sou Jane. É a primeira vez que você está vindo aqui. Você já fez uma gratidão hoje? Então você começa o dia fazendo, se inscreve nesse canal. Comenta, compartilha, ativa as notificações, diz para seus amigos por assistir um vídeo maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Também se não quiser fazer nada disso, você não é obrigado. A porta vai estar sempre aberta para você, desde que você respeite as pessoas que moram nessa casa virtual. Porque essas pessoas que moram aqui, elas são maravilhosas. São pessoas assim que eu adotei como uma família virtual. Então vamos lá. Nosso tópico de hoje é para falar de duas pessoas que eu sempre falo aqui: narcisista, pessoas empáticas. Então, existe um denominador comum entre pessoas empáticas e narcisistas. E conecta esses dois opostos, embora um narcisista seja alguém que agrada as pessoas, ajam de maneira totalmente diferente em um relacionamento, eles podem ter uma coisa em comum, a maioria tem, 90% deles tem uma coisa em comum com as pessoas empáticas. Embora cresceram é que ambos cresceram e agrada as pessoas frequentemente. Pessoas empáticas, frequentemente, elas engolem os seus sentimentos e percebem as emoções das outras pessoas como mais importante do que a delas. Embora as pessoas empáticas sejam muitas vezes altruístas, humildes, empáticos e uma generosidade que é frequentemente explorada. Por quem? Por pessoas desonestas, sem escrúpulo, narcisista, psicopata e todos os patas que tem na vida. No entanto, sufocar as capacidades altruístas pode não ser uma resposta boa. Você não precisa sufocar todas as boas emoções, sentimentos, percepções e comportamento bom que você tem, porque assim você vai se tornar um narcisista, vai se tornar uma pessoa ruim. Então, não precisa você sufocar isso. Você só precisa ter consciência de que você é uma pessoa vulnerável e, portanto, a maioria das pessoas podem se aproveitar de você. Então, você sabendo quem realmente é você, quais são seus sentimentos, suas intenções, suas percepções, essas coisas maravilhosas, né, que pessoas empáticas sentem e têm, são pessoas privilegiadas na vida, embora elas não saibam usar isso a seu favor. Elas usam a favor dos outros, em benefício dos outros e nunca em benefício delas. Gente, às vezes eu não foco aqui porque eu tô com um problema sério de vista e que médico nenhum descobre nesse olho aqui. Faz tempo isso. E a idade vai chegando, a gente tá ficando velho, tudo piora. Eu não foco. Às vezes eu tenho que apertar os olhos, essa pele também tá me incomodando muito, vou ter que tirar, mas preciso de tempo, então é bem complicado. Essas percepções que as pessoas empáticas têm são essenciais para a inteligência emocional, quanto para os relacionamentos saudáveis. Ah, Jane, mas eu me considero uma pessoa empática e eu não tenho um relacionamento saudável. Porque você usa a sua empatia para estar protegendo, agradando as outras pessoas antes de você. Então, o que faz um relacionamento saudável o que faz um relacionamento saudável é o encontro de duas pessoas empáticas, de duas pessoas generosas, de duas pessoas altruístas, de duas pessoas humildes, de duas pessoas generosas. Coisa boa. Então, honrar os sentimentos pessoais e ressuscitar limites saudáveis que você esqueceu quando entrou nesse relacionamento são táticas que podem te proteger e proteger também todas as pessoas empáticas. Além disso, é importante equilibrar desejo de ser aceito com a consciência de que algumas pessoas manipulam pessoas que desejam ser aceitos. Normalmente, um narcisista é o oposto disso.
Os narcisistas priorizam os seus sentimentos em primeiro lugar e qualquer pessoa que discorde é frequentemente castigada. Priorizar os nossos próprios sentimentos, emoções e outras coisas não é ser egoísta. No caso do narcisista, ele não está errado em se priorizar. Ele está errado em usar isso para manipular as outras pessoas, para controlar as outras pessoas, para ferir outras pessoas, para judiar outras pessoas, entendeu? Mas o narcisista, ele está certo em se priorizar. Acontece que ele se prioriza tanto que ele passa a ser uma pessoa egoísta, e o egoísta, ele não tem um raio de visão altruísta, porque o egoísta ele só pensa nele. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, 10º eu, 1000 lugares, sempre assim. Então, o que acontece? O narcisista não está errado em se priorizar. Ele está errado em usar essa priorização quanto ele sacrifica o bem-estar de outras pessoas. O problema do narcisista é que ele pune, castiga, intimida, ameaça, assedia qualquer pessoa que discordar dele. E na vida a gente discorda das outras pessoas, porque nós não somos a outra pessoa, nós somos pessoas diferentes, temos gosto diferente, temos visão diferente, entendimento diferente, todas essas coisas. Somos diferentes um do outro, embora parecidos. Narcisista é uma pessoa incapaz de considerar um ponto de vista alternativo no contexto de um relacionamento interpessoal. O narcisista declara constantemente a sua perspectiva é sempre a perspectiva certa. A incapacidade de uma pessoa narcisista de agir conscientemente em um relacionamento ilumina a sua falta de empatia. Embora o narcisista às vezes ele é gentil, mas quando ele é gentil, ele tem um motivo oculto, que pode ser reconquistar a sua confiança que ele quebrou, ou que ele magoou você, então ele quer reconquistar a sua confiança, e nessa reconquista ele usa de gentileza, mas é uma gentileza falsa. É uma falsa humildade, é uma falsa... Tudo no narcisista é falso. Então, trazer a pessoa de volta para o relacionamento permite o controle narcisista. Então, por isso que eles às vezes são bonzinhos, são agradáveis ou neutros. Embora as pessoas empáticas e os narcisistas sejam totalmente opostos em um relacionamento, a única coisa que eles podem compartilhar é uma infinidade de experiências iniciais da vida deles, como um cuidador ou uma família que foi incapaz de lidar com suas emoções. Para agradar as pessoas, a experiência de ser continuamente envergonhado, punido ou demitido por expressar um sentimento diferente dos pais pode ter prejudicado a capacidade de um narcisista e de uma pessoa empática de confiar em si mesmo, de confiar nas suas emoções, nos seus sentimentos. Adivinhar-se a classificar os sentimentos de outras pessoas antes dos seus próprios é um padrão. Um cuidador, um pai, uma mãe, que só conseguiu considerar como se sentia na relação de apego pode ser o motivo. Normalmente os nossos motivos vêm do início da nossa vida, né? Que não foi às vezes uma vida bem cuidada, não foi uma infância bem cuidada, não foi uma infância amorosa, não foi uma infância cuidadosa, por vários motivos. Às vezes os pais nunca tiveram isso, não sabiam dar, às vezes os pais tinham que trabalhar muito para sustentar a família, não deixar faltar nada em casa. Então tem uma série de coisas, não é que os pais sejam ruins porque quiseram. Houve um motivo, houve uma consequência para eles serem do jeito que foram. Às vezes a criança está dentro do carro com o pai ou a mãe, a criança começa a gritar, começa a chorar. O pai, em vez de parar o carro em algum lugar, acalmar a criança, não, começa a gritar. Ou começa a bater na criança. Sabe-se lá o que aconteceu? Às vezes a criança está com medo do trânsito, às vezes a criança está sentindo alguma coisa, às vezes a criança está em pânico, está apavorada, está estressada. Então a criança não sabe expressar seus sentimentos e os pais não têm paciência, né? Não estou culpando aqui os pais por serem como são. Estou dizendo é que a gente não entende, ninguém foi preparado para ser pai e mãe. Uma criança,
Ela não é capaz de articular que está com medo de alguma coisa, que está estressada com alguma coisa. Ela não tem essa capacidade. Mas o reconhecimento da angústia daquela criança, pai, mãe, uma pessoa adulta tem. Tem como expressar a sua preocupação e o desejo de ajudar e transmitir para a criança que o que ela está sentindo vai passar, que acolher aquela criança naquele momento do desespero. As respostas dos pais drasticamente diferentes têm um impacto na criança e na sua decisão de confiar ou desconfiar das suas emoções. Pais que não conseguem lidar com o sofrimento de um filho, muitas vezes eles culpam os filhos. Eles não sabem lidar com o sofrimento da criança, eles culpam a criança por estar sofrendo. Em vez de tentar compreender e interpretar os sentimentos da criança como uma atuação, a criança é punida, envergonhada por ter um sentimento que os pais não gostam ou que os pais não entendem, entendeu? Eventualmente, a criança se abstém de expressar o que sente para evitar ser punida ou rejeitada. A criança desvaloriza seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, e ela é forçada a colocar esses sentimentos e essas emoções dos pais em primeiro lugar. Ao reprimir os sentimentos e as emoções, essa criança evita punição, vergonha e rejeição. Em compensação, ela será uma criança ou narcisista ou uma empática doente que fica servindo a esses outros seres. Se esse tipo de resposta dos pais, parental, for rotineira, a criança pode internalizar esse tipo de relacionamento e operar dessa forma nos seus relacionamentos adultos. Os especialistas, psicólogos, psiquiatras, neurologistas e outros que fazem pesquisas, que lidam com essas coisas, eles referem-se, os especialistas em apego, eles referem-se frequentemente a isto como um modelo interno de trabalho de apego. Ou seja, a criança vai internalizar aquilo que ela aprendeu. No ponto negativo, sempre. Por quê? Porque ser empata e não saber usar a empatia é negativo. A criança cresce sendo um adulto que desconfia dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua intuição. Prefere acreditar nos sentimentos das outras pessoas, cuidar das outras pessoas. Ela coloca as outras pessoas em primeiro lugar, então as outras pessoas são mais importantes do que ela. As tendências de agradar as pessoas parecem surgir desses relacionamentos com os pais que foram disfuncionais. Falta de empatia dos pais. O segundo resultado de crianças que foram criadas nesses lares disfuncionais, na pior das hipóteses, é uma extrema falta de empatia dos pais e a tendência de infligir sistematicamente vergonha, culpa, podem fazer com que a criança ressuscite inconscientemente uma enorme estrutura defensiva que o protege a sua autoestima. O sistema funciona como um escudo que desvia, projeta, nega e distorce qualquer coisa que ameace o frágil sentido de identidade da criança. Capacidades emocionais desconfortáveis, como responsabilidade, empatia, percepção, autoconsciência, são evitadas. O jovem fica mais confortável, engajado, participa de atividades que alimentam seu ego e evita empreendimentos que sobrecarreguem seu centro de identidade. Ele ou ela começa a incorporar tendências narcisistas. Se esta estrutura defensiva robusta for continuamente alimentada pelos pais, ela pode tornar-se catarelógica. Por exemplo, a criança pode ser punida pelos seus sentimentos, suas emoções, mas recompensada e idealizada pelas suas realizações. Ele é desculpado e defendido, mesmo por comportamentos de intimidação. Se estiver
gratificando o desejo de glória dos seus pais através de suas realizações, esse tipo de parentalidade pode solidificar a mentalidade narcisista de um jovem. A experiência de trauma de uma criança também pode incitar o ressurgimento inconsciente de fortes mecanismos de defesa. Uma experiência avassaladora e superestimulante pode induzir a nível de vergonha. E é impossível uma criança sobreviver sem ativar inconscientemente mecanismo de defesa. É fundamental colocar uma criança traumatizada em terapia o mais cedo possível. É essencial observar que um pai ou uma mãe que honra os sentimentos e ao mesmo tempo mantém regras e expectativa para um filho bastante seguro. É essencial observar que um pai ou uma mãe que honra os sentimentos e ao mesmo tempo mantém regras e expectativas podem criar um filho bastante seguro. Por exemplo, se o filho está com raiva, os pais entendem porque ele está com raiva. Às vezes, quando as crianças estão com raiva, elas arremessam coisas, às vezes até na gente, às vezes até nos machuca. Você precisa, como pai, como mãe, descobrir por que aquela criança fez aquilo. Ela não está te machucando, ela está pedindo ajuda, ela está dizendo, olha, eu não entendo isso, eu estou confusa, me ajude. Como ela não sabe explicar isso, como ela não sabe dizer e ela não sabe entender o que ela está sentindo, ela agride. Se seu filho te arremessar uma coisa, você tem que ter uma conversa séria com ele, impor regras, mas dizer a ele, ó meu filho, eu estou aqui para você me dizer o que é que você está sentindo, eu posso explicar. Honrar o estado emocional daquela criança naquele momento é importante. Depois que a criança se acalmar, você explica que aquele ato foi agressivo e negativo. Arremessar coisas em você. Então a criança percebe, quando você valida as emoções e os sentimentos dela, a criança percebe que os sentimentos são importantes, mas que aquelas ações que ele fez ou a ação que ele praticou precisam ser melhoradas ou evitadas, entendeu? A criança, nesse caso, quando os pais agem dessa forma, a criança se sente responsabilizada e encorajada a reconhecer um estado de sentimento e das suas ações. A capacidade de uma criança compreender, entender, identificar e verbalizar os seus estados emocionais leva a uma regulação emocional saudável, autoconsciência e percepção e inteligência emocional. Se uma pessoa é empática excessivamente com tendências para agradar as outras, pode ser útil refletir sobre um relacionamento de apego com o cuidador. Se você é uma pessoa empática, você gosta de agradar mais os outros do que a você e as pessoas se aproveitam de você, então você precisa parar para pensar o que foi que te faltou na infância. Se você vivia correndo atrás de seu pai e sua mãe para te dar um pouco de atenção, um pouco de amor, então você precisa se tratar dessa forma. Dizer, não, tem alguma coisa errada. Eu fui criada de uma forma errada. Eu não posso estar dando mais do que eu que recebo. A vida é uma troca. Relacionamento é uma troca. Então você dá, você recebe. É mutualidade. Vou falar nessa palavra que relacionamento é mútuo. E se é mútuo, meio a meio. Tudo dividido, tá? Beijo pra lá, beijo pra cá. Entendeu agora? Abraço pra lá, abraço pra cá. Né? Você tá cozinhando, o outro tá arrumando a cozinha, tá lavando a cozinha. Então, assim, é uma divisão de tarefas que aquilo prova o seu desejo de continuar com aquela pessoa e de não sobrecarregar aquela outra pessoa. Um pai ou uma mãe que não tolera os sentimentos da pessoa, isso traz uma série de consequências. A infância vivida dessa forma pode explicar que um adulto duvida dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções e habitualmente se rende ao controle, manipulação e abuso de outras pessoas. A percepção consciente desse processo pode ser tudo o que é necessário para inspirar uma pessoa a confiar nela mesma, capacidade de ressuscitar os seus limites saudáveis. Uma pessoa com forte tendência narcisista, por outro lado, pode ter uma batalha muito difícil
incapaz de tolerar capacidades emocionais desconfortáveis, como remorso, percepção, empatia, pedir desculpa, entender que machucou o outro. Um indivíduo narcisista pode não perceber a extensão do seu narcisismo. Raramente o narcisista sabe que ele é narcisista. Isso pode impedi-lo de ter acesso a uma terapia. Porque se ele não percebe que ele machuca as outras pessoas, que ele faz as coisas erradas, no sentido relacional ou social, ele nunca vai procurar ajuda. E ele não aceita que você diga que ele precisa, porque ele não tem essa percepção. Entendeu agora? Quebrar o ciclo do abuso emocional é essencial, gente. É importante, é necessário. É uma questão de sobrevivência. Entendeu? Os pais podem precisar se lembrar de honrar os sentimentos, mas corrigir os comportamentos. Honrar os sentimentos dos filhos não quer dizer que você não possa corrigir o comportamento deles e nem estabelecer regras. Pode sim, pode corrigir o comportamento, porque é corrigindo o comportamento que você vai colocar no mundo uma pessoa saudável. Ouvir para compreender, possuir empatia, validar as expressões de emoção e responsabilizar amorosamente uma criança. Então, o que é que existe em comum em uma pessoa empática e numa pessoa narcisista? Pais abusivos, ou pais negligentes, ou pais disfuncionais, ou pais doentes mentais. Então, a pessoa empática, excessiva, aquela empatia que se deixa ser abusado, ou narcisista, são pessoas que comumente vieram de lares disfuncionais, de lares desestruturados. Isso é o que tem em comum entre o narcisista e a pessoa empática. Então, dois vieram de lares disfuncionais, de lares quebrados, de lares sem estrutura, sem base, sem fundamento. Certamente um vai explorar o outro. Certamente um vai se aproveitar do outro. Certamente um vai machucar o outro. E alguém vai sair muito machucado dessa relação. Quem? O empático. Porque o empático, ele é uma pessoa que ele quer provar para o mundo a bondade dele, a luz dele. Ele quer mostrar a luz, ele quer provar a bondade, a generosidade, o altruísmo, a pessoa maravilhosa que ele é. E nessa busca de provar e de mostrar às outras pessoas quem elas são, as pessoas empáticas, elas encontram exploradores, aproveitadores, narcisistas, golpistas, manipuladores, controladores, pessoas perversas, malignas, psicopatas, sociopatas, pessoas da pior espécie. Eles veem naquela pessoa, na bondade daquela pessoa, uma brecha para eles se encostarem e se aproveitarem. Então, cuide da sua empatia. Se você se considera uma pessoa empática, se você é daquela pessoa que gosta de ajudar, de colaborar, se você é uma pessoa servidora, gosta de servir, se você é uma pessoa amorosa, carinhosa, delimite essas emoções positivas que você tem. Não pode ser muito nem pouco. É tudo na medida certa. E entender que o mundo tem pessoas maliciosas que podem nos machucar. No mundo tem pessoas oportunistas que podem nos machucar. No mundo tem pessoas malignas que podem nos machucar. Então, se você entender isso, você vai saber dosar a sua empatia. Você vai saber impor limites, né? Você vai saber feitos. Você vai também aprender a se colocar em primeiro lugar. Como o narcisista se coloca. Ele não está errado, ele só está errado a forma como ele se coloca. Você lembra do último vídeo que eu falei para vocês? Você tem que aceitar que o narcisista existe, mas você não precisa aceitar o comportamento dele. São duas coisas totalmente diferentes, com um princípio básico que é a aceitação. O narcisista existe, isso é um fato. Você não pode mudar fatos. Mas o comportamento do narcisista, você não aceita.
Mesmo que você queira continuar vivendo com essa pessoa, não aceite. Esteja sempre dizendo não, combatendo, impondo limites. Ah, Jane, mas a pessoa não respeita limites. Sabe por que a pessoa não respeita os seus limites? Não respeita o seu limite também. Quando a gente respeita o nosso limite, o outro vem devagar. O outro vem mansinho. O outro vem consciente de que vai encontrar uma pessoa que sabe se respeitar. Vai fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, até o dia que a outra pessoa entender que você não aceita. Ponto. Qual é o ponto comum entre narcisista? Todos os dois vieram de lares desestruturados. Impondo limite. Não gosto, não quero, não aceito, não é assim, não me sinto bem assim, pronto, acabou. Ah, mas você é minha esposa, você é meu marido, você tem que fazer o que eu quero. Não tem que fazer o que você quer, não. Tem que fazer o que nós dois queremos. Então não esqueça de dar like, comentar, compartilhar, fazer cada vez mais o YouTube entender que você adora, ama, é apaixonado pelo conteúdo desse canal. Ó, beijo no coração.